Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Deixa-me ver. Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se ficou difícil, pode olhar para mim aqui e sorrir, ok? Os que estão assentados, vamos estar em pé, por favor. Estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez. Enquanto o convite não chegou, eu não sosseguei. Eu falei, será que esse ano não vem? Aí quando o pastor Samuel me ligou, eu fiquei muito feliz e honrado. Como ele disse, já virou algo religioso, né? E se não me convidar para o ano que vem, eu venho, nem que seja para ouvir o pregador, né? Obrigado, pastor Samuel. Ele fica me agradecendo, mas ele sabe que eu que devo agradecimentos a ele. Deus usou essa semana mais uma vez na minha vida, semana passada, melhor dizendo, e uma grande bênção nós recebemos através da vida desse profeta do Senhor. Esse ministério parece que está ficando escasso na terra. São poucos os homens em quem nós damos credibilidade profética. E eu gostaria que nas suas orações você sempre apresentasse o pastor Samuel, para que o Senhor o conserve assim em graça e em intimidade com Deus. Amém? Aleluia. Apocalipse capítulo 5. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E eu digo amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado, mais perfumada. Aperte a mão do irmão com carinho, da irmã com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Ah, eterno, eu te glorifico uma vez mais. E eu espero nesta noite contar com a sua ajuda para ministrar ao coração da sua igreja.
Na medida em que eu estiver pregando, Pai, abra o céu sobre esta congregação e desabe a sua glória sobre todos nós, Pai. Cerque esta igreja, Senhor, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá sobre nós. E o segundo pedido que faço, ó Deus, é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos de fogo, que eles comecem a esparramar brasas de fogo entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. E andar abaixo e cantorou benabassuri andar abacara macanda arabagai. We andar alabaixo e cantorou bagai teramadaha suria. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, e os que não podem, permaneçam de pé comigo. E todos, uma grande salva de palmas a Jesus, porque Ele merece. Glorificado seja o nome do Senhor. Pergunte para o seu irmão se ele está preparado para uma viagem agora. Preparados, senhores, pastores, companheiros, levitas? Preparados aí em cima, preparados, 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 preparados. Vamos viajar. Eu vim perguntando ao Senhor o que pregar nessa vigília, visto que os crentes do Rio de Janeiro são abastecidos diariamente com muitas palavras reveladas, porque essa terra é uma terra próspera em pregadores, em profetas, em levitas. E o Senhor trouxe ao meu coração, à minha memória, o texto do livro da Revelação, no capítulo 5, onde nós lemos uma das passagens mais intrigantes e emocionantes da Bíblia, que fala de um homem que, tendo sido arrebatado, foi ao céu e viu o céu pelo lado de dentro e recebeu de Deus uma palavra de ordem. O Senhor disse a ele: tudo que você vê, por favor, escreve num livro. E tendo ele tido um encontro pessoal com este ser, com este ancião de dias, viu ele um livro fechado por dentro e por fora. Livro esse que deveria trazer alegria, livro esse que deveria trazer emoção, mas uma emoção carregada de graça e de agradecimento. Todavia, o céu é inundado pela primeira vez de uma tristeza sem tamanho. Tamanha é a tristeza que esse homem em espírito chora e derrama lágrimas lá em cima. E lá em cima não é lugar de tristeza. A minha Bíblia diz que quando atravessarmos os portões celestes, terá um lenço da eternidade para enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas esse homem entrou lá em cima e derramou lágrimas, e isso mexeu comigo, mexeu com o meu intelecto e me fez estudar um pouquinho. E as revelações que o Senhor me deu aqui são fortes e profundas. Quem não gosta de revelação, dá tempo de ir para casa. Eu acho que dá para assistir até o Corujão uma hora dessa. Se ficar comigo aqui, você não vai ver nenhum corujão, mas você vai ver a silhueta da pombinha do Espírito Santo voando sobre nós. Pois bem, para entendermos o livro do Apocalipse, é até difícil falar sobre isso, porque o livro do Apocalipse é um livro de revelação, e tudo que é revelação tem que ser interpretado. É um dos livros da Bíblia mais difíceis de ser estudado, porque a sua linguagem é metafórica, é uma linguagem alegórica. Nem tudo que está escrito aqui deve ser levado ao pé da letra. É um desses livros que deixa a gente meio que tonto de tanta revelação, de tanta coisa profunda. E é interessante que quando o crente é novo convertido, a primeira coisa que ele quer descobrir é acerca das profecias deste livro. E eu falo isso porque uma vez eu fui um novo crente, e eu me lembro que, saindo da escola, eu chamei um garoto da igreja que era filho de um presbítero, conhecia bem a Bíblia, e eu pedi para ele pregar para mim. Eu não sei se ele fez por maldade ou se ele fez por simplicidade, não tive até hoje coragem de perguntar a ele. Mas eu me lembro que ele entrou dentro da minha casa,
pegou a Bíblia e abriu em Apocalipse capítulo 13, 14 e em diante, e foi pregar para mim acerca da besta, a que subiu da terra e a que subiu do mar. E ao invés dele pregar e interpretar, não, ele começou a falar comigo literalmente o que estava escrito ali. Sabia que eu morria de medo de escuro, sabia que eu morria de medo de assombração. Também puderam, eu nasci na Vila Tatu, você queria o quê? Na época de quaresma a gente tinha medo de lobisomem, boitatá, curupira, coisas que vocês cariocas não conhecem, coisas da gente lá do meio da roça. E ele começou a falar para mim: vai vir sobre a terra uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, com boca de leão, pata de leopardo, corpo de urso. E quando ela abrir a boca dela, vai devorar todos aqueles que são ímpios e não temerem a Deus. E ele foi embora e me deixou com essa imagem na mente. É claro que ele não pregou nada certo para mim, mas eu acho que valeu o efeito, porque eu nunca passei uma semana tão crente na vida. Também nunca passei uma semana com a luz acesa a noite toda como eu passei aquela, com medo de abrir a porta e encarar a besta. Depois de muito tempo eu vi que o irmão que falou comigo é que era uma besta, porque aquilo não tinha nada a ver, era apenas um texto que precisava ser interpretado. 7 cabeças, 7 montes, onde uma grande cidade estará alojada, 10 chifres, 10 grandes reis, que virão de um outro lado, quem sabe da Europa antiga. E eu precisaria aqui de pelo menos umas 15 horas para falar sobre escatologia bíblica, e nós não temos tempo para isso. Isso é apenas para lançar luz a você, que este livro não é um livro de fácil interpretação. Até porque no seu capítulo 1 e no verso 19, o Senhor dá a João uma visão global do que ele vai enxergar. O Senhor diz a ele: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ou seja, quem olha para o Apocalipse e pensa que ele é um livro que fala apenas de coisas futuras, está redondamente errado. O Senhor estava dizendo a ele: você vai escrever sobre coisas do passado, as que vistes, as coisas do seu presente, João, as que são, e as coisas que hão de acontecer do seu futuro. Existem textos deste livro que podem ser interpretados de uma, duas, 3 formas. Pode ser interpretado de uma luz apontada para Israel, pode ser interpretado de uma luz apontada para a igreja, e de uma luz apontada para o mundo ímpio e pecaminoso aí fora. Por isso, é um livro que, para se pregar dentro dele e para se ter uma visão, você tem que ter a sua mente aberta. Levante um dedo de profeta comigo, bata na cuca do seu irmão, na mente dele, e diga para ele: abra a sua mente então. E só para não perder um costume, aquele glória a Deus que só o povo de Madureira sabe. Interessante é que este é o último livro do cânon sagrado. O livro tenha sido escrito por último. Quem escreveu este livro não era um rapazinho, nem uma pessoa de meia idade, era um ancião. Tinha ele mais de 90 anos de idade. E aqui começa o desenrolar de uma bela e grande amizade. Para chegar no Apocalipse, permita-me falar um pouquinho do seu escritor, não do seu autor, porque aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada sabem muito bem que este livro não tem, como dizem por aí, 40 autores. Esse livro tem 40 escritores. Autor é só um, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Ele é o autor. E para falar do autor eu teria que tomar milênios de tempos para falar, porque ele é grande, majestoso e poderoso. Ele é tão grande que os seus pés estão no centro dessa igreja hoje, e a sua face está diante dos serafins que cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a beleza deste livro. Deixe-me então falar sobre o escritor deste texto. Interessante é que quando o Senhor estava com o seu ministério latente, crescente na terra, ele chamou 12 homens especiais. Repita essa frase comigo: 12 homens especiais. 1, 2, 3. Acotovele o seu irmão, diga: eu disse especiais. Faça biquinho para falar. Acotovele, irmão, diga: eu disse especiais. O Senhor não chama ninguém que não seja especial. Todos os que estão debaixo da sua poderosa mão são especiais. Como você que está aqui dentro é especial. Talvez a sociedade não dá o valor que você mereça. Talvez o seu pai e a sua mãe não dê o valor que você mereça. Talvez o seu cônjuge não dê o valor que você mereça. Talvez o ministério da sua igreja não dê o valor que você mereça. Todavia, isso não invalida a sua especialidade. O Senhor, quando te viu, foi com a tua cara. E quando Ele vai com a cara de alguém, não tem quem faça o seu pensamento recuar atrás. Você é especial. Só quem é especial, dê um grito para o Rio de Janeiro todo ouvir.
Agora, no meio dos especiais, existem aqueles que são mais especiais. Pastor Marco, calma aí, porque aí o senhor vai pecar, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais. De fato, somos especiais para Deus de maneira idêntica no questão da salvação. Ele é salvador de todos, mas é Senhor de apenas alguns. Para salvar, Ele não faz acepção de cor, de credo, de raça. Porém, para usar, aí Ele tem os seus xodozinhos. Aí Ele tem aqueles que são diferentes. E eles são diferentes, embora sejam especiais, são diferentes. São diferentes não porque Ele os fez diferentes, mas porque eles conquistaram a atenção dEle de uma maneira diferente. É como um pai que tem vários filhos. Eu tenho 3 filhas. Cada uma delas tem o seu peso, cada uma delas tem a sua beleza, cada uma delas tem o seu poder de persuasão para comigo que sou pai. Mas a menorzinha de todas, eu insisto sempre em contar a sua história. É a que mais me chama a atenção. Não porque ela seja mais bonita do que as outras, até porque as 3 são lindas, são muito parecidas com o pai. É uma beleza assim, incomum. São lindas, Karen, Kathleen e Camille. Porém, Camille, a menorzinha, é diferente. Um dia desses eu cheguei em casa, cansado, joguei as malas para o chão, estressado, e lá vem a pequenina, correndo, chegou perto de mim, se joga no chão, botou o joelhinho e as suas mãozinhas no chão, olhou para mim, com aquele olho desse tamanho, de jabuticaba, e disse assim: papai, olha o que eu fiz para o senhor. Eu falei: o que, Camila? Ela disse assim: miau. Miau. Eu disse: que isso, Camila? Ela disse: papai, eu sou o seu gatinho. E eu fiz aquilo que todo mundo faz com um gatinho que fica se esfregando na gente. Joguei as malas para o chão, botei o gatinho no colo e fiz um monte de carinho nela. Ela é tão esperta que toda vez agora que eu fico bravo com ela, quando eu vou levantar a voz para ela, ela se joga no chão assim: miau, papai, miau. Porque ela é inteligente. Olhe para o seu irmão e diga: filho especial tem que ser inteligente, tem que chamar a atenção do seu pai. Você está entendendo? É por isso que o papai do céu tem alguns que ele chama de amigo, que ele chama de queridos. Não é que Deus tem um carinho especial pela pessoa porque ela é melhor do que as outras. É que essa pessoa conquistou o coração dele de uma maneira carinhosa e diferente. É diferente, basta você olhar de um lado para o outro. Tem irmão na igreja que ele põe o pé dentro da igreja já orando em línguas. O cidadão não tem 2 dentes na boca para contar. Se tiver, é só 2 também, é o zagueiro e o atacante. Mas ele abre a boca orando em língua estranha. E o outro que é doutor, é mega empresário, chega na igreja e fica com a cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Aí o outro recebe dom, revelação e glória. E o outro fica travado parecendo uma múmia. Aí o que fica travado parecendo uma múmia fica dizendo que aquele outro é maluco, é ignorante, é isso, é aquilo. Não é nada disso. É que aquele outro é esperto, é inteligente, conquistou a atenção do seu pai do céu. Eu quero te dar um conselho hoje. Chame a atenção do seu Deus. Chame a atenção dele. Faça alguma coisa que você vai fazer Deus ficar assim estupefato contigo. Eu sei que os grandes teólogos, pastor Samuel, ouvem essa mensagem e dizem assim: ignorante este pregador. Mal sabe ele que Deus não pode ser pego de surpresa. Não tem nada que o crente faça que Deus não saiba. Então não há como surpreender Deus. Você tem razão, teólogo. Mas deixa eu dar agora uma palavra de pai. Uma palavra de pai que quando vê o seu filho, sabe que o filho às vezes não pode pegá-lo de surpresa. Camille é outro exemplo. Às vezes eu estou com ela brincando e ela se esconde atrás da cortina, ou debaixo do sofá, ou atrás de alguma peça da casa. Eu sei onde ela está, mas ela está querendo me impressionar. Ela está querendo dizer que ela é sábia, inteligente e conseguiu se esconder. E eu, como um bom pai, não vou quebrar o coraçãozinho dela achando ela na hora. Qual pai aqui dentro nunca passou pelo filho atrás da cortina e disse assim: cadê meu filhinho? Onde ele se escondeu? Você sabe onde ele se escondeu. Mas só para deixar ele bem alegre, você diz: meu Deus, ele sumiu, e agora? E de repente lá sai a criaturinha pequenininha com o olhinho brilhando de trás da cortina, agarra você e diz assim: papai, te peguei, mamãe, te peguei. E o pai e a mãe fingem que tomou um susto: oh, você me tomou de surpresas. Papai do céu é assim. Ele está só esperando você se esconder atrás de uma cortina, enfiar debaixo de um banco. Ele quer que você surpreenda ele, mesmo sabendo que ele não pode ser pego de surpresa. Ele quer uma declaração de amor nesta madrugada. Eu te convido a desafiar o seu Deus com o seu coração. Quem crê nisso, jogue a mão para cima e dê um grito de glória.
O meu Cristo teve 12 homens especiais, mas ele teve 3 que eram acima da média: Pedro, Tiago e João. Cada um deles tinha algo que chamava a atenção no seu Cristo. Cada um deles fez com que o coração do Senhor se voltasse para eles. Talvez Pedro tenha conquistado Jesus pelo seu temperamento, pela sua petulância. Pense no homem desequilibrado. Pense no homem que deixou Jesus em saia justa várias vezes. Pense no homem que da metade do que falava você tinha que jogar fora, que ele só colocava o grupo em risco. Pense num homem que era espavitado. Era Pedro, parecido com você e comigo, completamente anormal e desequilibrado. É Jesus de joelho querendo lavar o pé de todo mundo, e Pedro, não sei se porque tinha chulé, porque tinha frieira, unha encravada, eu não sei. Pedro escondeu os pezinhos para trás e disse assim: o meu pé o senhor não lava. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro, ele era 8 ou era 80? Ele logo estende os braços, as pernas e o pé e diz: Senhor, então não lava só os pés, lava o meu corpo inteiro, Senhor. Me dá um banho, Senhor, me dá um banho por inteiro, Senhor. Por essas e outras atitudes ele conquistou o coração do Senhor. Lembre da cena, o Senhor no meio do mar, 12 discípulos atracados no mastro de um barco, amedrontados, gritando: tem um fantasma no meio das águas. E o fantasma grita lá do meio: não sou um fantasma, sou eu. E todo mundo gritando: é um fantasma sim. E só a vozinha de Pedro no meio de todo mundo grita em direção à figura fantasmagórica que estava no meio do mar, porque a tempestade desgraçava a silhueta daquele ser que vinha andando, e por isso não dava para se imaginar o que era. Mais a vendaval soprando, mais o mar agitado, e Pedro grita lá para o meio do mar: se é o Senhor, me manda ir aí. E lá do meio do mar vem a doce voz dizendo: vem Pedro, salta nas águas, vem. E eu imagino todo mundo gritando: Pedro, não vai, você é maluco, a gente não sabe se é ele. Pedro, pode ser Iemanjá, Pedro. Pedro, pode ser Dagon. Pedro, pode ser uma sereia, Pedro. E Pedro não está nem aí para aquilo que eles estão dizendo. E outra, não era nem um pouco equilibrado. Se fosse equilibrado, ia jogar uma escada para fora do barco, ia descer devagarinho, ia colocar o pé nas águas para ver se elas estavam duras para poder andar. Pedro, se eu conheço bem ele deu foi logo um salto em cima das águas. Se fosse um monstro, ele teria afundado, mas era o Senhor que estava ali. Quando ele bateu os pés nas águas, as águas firmaram. Ele gangorra para um lado, gangorra para o outro, olha para trás de gente. Não precisa ter medo, é ele. Só ele tem poder sobre as águas do mar. Aí eu sei que os críticos de plantão vão dizer: pastor, mas ele afundou. Pastor, eu sei que ele afundou, mas a culpa não foi dele, a culpa foi do vento. O dia que você ler o texto, leia direitinho, você vai ver que o vento tirou a atenção de Pedro. No meio da tempestade, o vento batia no cabelo dele e fez ele olhar para a esquerda. Quando ele olhou para a esquerda, ele viu tribulação. Quando ele olhou para a direita, ele viu uma infinidade de problemas que poderiam matá-lo. E isso fez a sua fé esmorecer por um tempo. Ele afundou, mas o Senhor não deixou ele morrer. Pedro está dentro do barco agora. Tem 11 discípulos se desculpando, dizendo: Senhor, eu não pulei nas águas porque eu não queria te envergonhar, não queria te testar. O Senhor não precisa provar mais nada. Eu só gritei fantasma porque todo mundo gritou, senão eles iam me chamar de uma pessoa diferente. Todo mundo dando uma palavra de desculpa, e no final todo mundo dizendo: Senhor, nós não queríamos te envergonhar. Já pensou? Toda vez que alguém lembrar dessa história, vai lembrar que Pedro é um homem de pouca fé. E eu imagino Pedro enxugando o cabelo, pedindo a oportunidade, dizendo: gente, eu quero falar. E todo mundo diz: fala, Pedro. E ele levanta e diz: vocês têm razão. Toda vez que alguém lembrar dessa história, vão me chamar de homem bully, homem de pouca fé. Vão me chamar de homem chaleira, homem de pouca fé. Mas toda vez que alguém contar essa história, vão ter que falar que só 2 seres no universo conseguiram quebrar a lei da gravidade, andaram em cima das águas. Um foi ele, o outro fui eu. Pedro, eu andei em cima das águas. E a multidão dos 11 grita: mas afundou. E ele rebate: mas eu andei. Mas você afundou. Mas eu andei. Mas você afundou. Mas eu andei. O que importa é andar. O que importa é experimentar. Aqui eu quero deixar um conselho para você que tem sonhos. Quero deixar um conselho para você que vê o seu ministério minguar por causa dos outros. Escute uma palavra. Deus ama homens de coragem. Deus ama homens e mulheres apaixonados por Ele ao ponto de ir até o limite.
É melhor ir, bater a cara no muro, cair e voltar e se arrepender de ter ido e caído, do que passar a vida inteira arrependido de não ter tentado. É melhor você bater a cara no muro de tentar e se arrebentar, do que você passar a vida inteira pensando como teria sido. Ei, deixa eu me dizer, sabe por que às vezes você assiste alguma fita minha e olhando para trás, o ministério que está atrás de mim, às vezes, nem sempre, é claro que a regra de exceção, nessa vigília é uma regra de exceção. Os pastores, eu falo aqui, eles dão um grito, levantam a mão e entram no ministério. Mas às vezes você vai ver fitas de vídeo, eu pregando, a multidão explodindo e atrás de mim um monte de gente com o olho seco, igual olho de coruja. Sabe o que é isso? É gente que poderia estar onde eu estou, que poderia fazer o que eu faço, mas não fizeram, porque foram covardes, amedrontados, tiveram medo de largar tudo, tiveram medo de deixar tudo, tiveram medo de ousar, e agora ficam arrependidos porque tem que conviver com a amargura da derrota nos lábios, dizendo assim: se eu tivesse tentado, eu teria chegado lá. Mas como não tentou, tem que se contentar com essa cara fechada, parecendo delegado de justiça mesmo. E eu estou dando de ombros assim, sabe por quê? Porque eu tive coragem. E eu te desafio a ter coragem. Lute pelos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus projetos. Acredite na sua chamada, acredite no seu ministério. Deixa o Senhor te usar. Este foi Pedro. Entre os 12, Pedro teve um lugar de destaque. Ele virou amigo do Senhor. Eu separo assim, seguidores e amigos. Tinham homens que só seguiam o Senhor, outros se aproximaram dele em forma de amigos. Um outro foi Tiago, também puderam. Tiago era um evangelista daqueles arretados. Foi pregar numa cidade, eu não sei se não deram oferta para ele, porque evangelista só fica na carne quando ninguém dá oferta para ele. Eu sei que ele voltou para Jesus e falou: Senhor, não me receberam bem naquela cidade. Eu posso orar para cair fogo e destruir a cidade inteira, Senhor? Jesus olhou e falou: é claro que não. Mas Jesus gostou da atitude dele. Falou: esse camarada tem coragem. Mas lá na frente vem a mãe do próprio Tiago interceder, dizer: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, um dos meus filhos pode ficar à sua esquerda e o outro à sua direita. E Jesus tem que explicar, porque no céu só fica bem aqueles que estão do lado direito, porque à esquerda só fica bode, tem que ter tudo ovelha. Mas Jesus gostou da atitude. Era gente que tinha vontade de crescer, era gente que tinha vontade de ocupar um lugar especial no coração do Mestre de Deus. O meu Cristo apontou e Tiago virou amigo de Jesus. Se você perguntar para o irmão do seu lado o nome dos 12 apóstolos, vai ser uma confusão daquelas. Ninguém lembra o nome dos 12 apóstolos. Tenta. Pergunta para o seu irmão: me dá o nome dos 12 apóstolos de cor. Vai lá. Se eu perguntar para nós aqui, obreiros, é perigoso a gente não lembrar. Lembra aí, Gesiel, o nome dos 12. Não sai nem com reza brava. Fala aí, pastor Daniel. Só o mestre que parece pastor Gesiel Gomes vezes para pregar, fale o nome dos 12. Não dá, trava. Agora, se eu perguntar, fale o nome de algum discípulo, vai falar todo mundo. Pedro. 1, 2, 3. Olha para o seu irmão e diga: por que você conhece os 3? Por quê? Os outros eram especiais, tiveram a mesma chance, andaram com o mesmo Cristo, tiveram a mesma oportunidade, mas a gente não os conhece direito. Agora esses 3, a gente sabe que eles eram especiais, porque toda vez que Jesus fazia alguma coisa diferente, eram os 3 que ele chamava. Quando o Senhor foi se transfigurar no Monte Tabor, quando Moisés e Elias vieram recepcioná-lo, o Senhor levou só 3. Quem era? As últimas 18 horas de Jesus, que foram horas complicadas de perturbação, onde ele foi julgado, pré-julgado e outras coisas mais, ele levou 11 discípulos para orar com ele no monte. Porém, 3 se aproximaram dele até a entrada do jardim do Getsêmani. Só 3. Quem eram eles? E ele revelou para os 3 algo que não revelou para os outros. O que ele revelou? Ele disse para eles: a minha alma está angustiada até a morte. A gente só conta segredos para aqueles que são amigos. Eu quero te desafiar hoje a ser mais do que um seguidor. Eu quero te desafiar a ser amigo de Deus. É possível, pastor? É claro que é, pastor, mas eu como arroz, feijão e farofa, e daí? O Senhor está procurando gente para ser amigo dele aqui. Gente que empreste o ouvido, a garganta,
e as suas mãos para levantar e dar um belo grito de glória ao nome dele. Porém, existe um lugar de maior honra. Ele não tem apenas seguidores e amigos. Um dos 12 foi além. Um dos 12 foi além da amizade. Pastor, o que há além da amizade? Há a intimidade. Intimidade, repita comigo essa palavra, 1, 2, 3. É uma palavra romântica, porque Deus é romântico. 1, 2, 3. Pergunte para mim, pastor, o que é que João fez demais? Eu não vou falar, eu vou fazer. Pastor Joel, por favor, vem cá. Está aqui Jesus, Pedro, Tiago, todos aqui, virando, olhando para o pessoal. E aqui está João. Amigos próximos, seguidores ao lado. João já era amigo, mas ele queria mais. Diga para o seu irmão, não se contente com pouco. Diga, queira mais. Agora diga para ele, esteja preparado para pagar o preço. Jesus gostava de churrasco de peixe. Jesus gostava de churrasco de peixe. Eles sempre sentavam e comiam peixe assado. Um belo dia eles estão comendo peixe assado, e João está aqui sempre do lado dele. E João pensou consigo, o coração devia estar saindo pela boca. Continue aqui. Coração saindo pela boca, e diz assim, e se ele me jogar fora? E se ele chamar a minha atenção? E se ele me passar vergonha perto de todo mundo? Um monte de coisas veio à cabeça dele, mas sabe o que ele fez? Ele disse assim, eu vou tentar. O máximo que ele vai fazer é me mandar sair de perto. E João encostou nele. E Jesus não fez nada. No outro dia João senta, encosta, e ele está vendo que Jesus não fez nada, aí ele vai e põe a cabeça. Pelo contrário, ao invés de Jesus empurrar ele, Jesus estende o braço e abraça ele. Escute, isso não é tudo. Daqui a pouco a intimidade é tão grande que ele tirou a cabeça daqui e colocou aqui. Parece simples isso, não é? Pastor, só isso? Só isso? Imagine você sair daqui a pouco, parar perto de uma lanchonete dessa e encontrar 2 moços da sua igreja. Você conhece, de terno e gravata, e um com a cabeça no peito do outro, e o outro passando a mão nos cabelos dele. Parece simples o texto. Imagine 2 garotas, você vê, saindo de mão dada, uma dando um beijinho na outra, encostando a cabecinha no ombro. Estamos no século 21, um século de liberalidade, mesmo assim temos preconceitos. Se nós temos preconceitos hoje, imagine há 2000 anos atrás, onde a pederastia, o homossexualismo, o lesbianismo era tratado à base da pedrada, a pessoa morria no meio da rua. João foi além de tudo que os outros fizeram. Ele não se importou com aquilo que as pessoas pensavam. Ele colocou a cabeça no peito de Jesus e disse, eu quero mais. E quem quer mais tem que fazer mais. E aquele que quer fazer mais tem que fazer aquilo que ninguém nunca fez. E se você fizer aquilo que ninguém nunca fez, Ele fará aquilo que Ele nunca fez por ninguém, para você. Quando você ver homens como o pastor Samuel, como os cantores que aqui passaram, como pastores e profetas que estão aqui na minha retaguarda, que tem um ministério abençoado, os homens chamam de sucesso, eu chamo de bênção. Saiba que por trás de tudo isso existe uma história, existe um complexo. Existem coisas que esses homens fizeram que você jamais teria coragem de fazer, talvez. Por isso o Senhor não lhe deu aquilo que Ele teria para lhe dar. Eu não posso falar sobre o presente, da situação deles hoje, mas eu tenho certeza que o passado deles foi de dor, de luta e de sofrimento. Deus não levanta um homem ou uma mulher porque eles são bonitinhos ou porque são inteligentes. Deus não levanta um homem ou uma mulher porque ele é rico ou porque Ele tem pena deles. Deus levanta um homem ou uma mulher quando eles têm coragem de ousar, de serem atrevidos. Ai meu Deus, segura para você dar um glória a Deus mais forte. Deus é apaixonado por crente atrevido, por gente atrevida.
Levante a mão direita para cima. Vamos ver se você é atrevido. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da pessoa com carinho. Agarre, 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 agarre. Olha aí, tem gente que não tem coragem de fazer isso. Não tem atrevimento. Agarrou, agora chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga para ela, é isso que Deus quer fazer com você nessa vigília. Deus quer sacudir a sua história. Deixa Deus te tocar. Olhe para cá. Eu estou falando sobre o escritor. Foi por isso que João conquistou um espaço especial ao lado do Senhor. Foi por isso que João recebeu nomenclaturas bíblicas que o Senhor não deu a mais ninguém. Foi por isso que o meu Senhor chamou João de um discípulo a quem ele muito amava. Olhe para cá agora. Foi por isso que João ocupou um lugar especial. E o lugar foi tão especial que o Senhor olhou para ele e disse assim: João, vou lhe dar uma coisa que eu não dei a ninguém. O que, Senhor? Vou lhe dar o privilégio de não morrer de maneira martirizada. Todos os demais discípulos do Senhor morreram de forma truculenta. Uns crucificados de cabeça para baixo, outros esfolados vivos, outros morreram à base da espada, outros à base das flechas, outros afogados, outros foram completamente esfolados em carne viva, arrastados pelas ruas da cidade, como foi o caso de João Marcos nas ruas de Alexandria, arrastado por um cavalo. Mas João permaneceu ileso. Permaneceu ileso, e eu tenho certeza que isso perturbava o apóstolo. Acredito que quando ele tinha os seus 92 anos de idade, quando não tinha mais nenhum dos seus amigos vivos, o que ele mais queria era sair dessa terra, e a morte parecia não ter poder sobre ele. A história diz que o imperador, talvez um dos últimos grandes homens truculentos daquela poderosa Roma, ao convidar João para um diálogo, perguntou sobre a sua fé, e João escarneceu dos seus ídolos pagãos, e esse imperador prometeu matar João, e João olhou para ele dizendo: faça-me esse favor, a morte não é minha inimiga, ela é uma carruagem que me levará mais perto do meu Deus. É uma carruagem. E a história diz que fizeram então um tacho de azeite fervendo, mas era um tacho muito grande, uma espécie de banheira, e colocaram ali azeite fervendo, borbulhando. E o imperador ainda deu uma chance, porque no último momento ficou com pena de um velho de 92 anos de idade. E o velho teve a chance de se retratar negando o seu Cristo. E a história diz que João olhou para ele e disse assim, ironicamente: ó imperador, se eu fosse mais jovem eu mesmo pularia dentro desse tacho, mas na minha idade eu não tenho locomoção com tanta força. Então por favor, mande os seus soldados me jogarem logo dentro deste tacho fervendo. E foi o que o imperador fez. Só que o resultado não foi o que eles esperavam, porque eles esperavam um homem derretido, carne com óleo fervendo, completamente enrugada, e era para virar uma bolinha de borracha enrugada, derreter até os ossos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo surpreendente. O velho entrou dentro do tacho e parece que não queria sair mais. Pegava o azeite fervendo e passava no rosto. A primeira sessão de hidratação de pele à base de azeite fervendo. A primeira sessão de bronzeamento artificial da história. Foi João, porque saiu dali com a pele um pouquinho mais queimada, mais hidratada. E o imperador grita: por que é que o azeite não tem efeito sobre você? E ele deve ter dito: é porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está. Como a morte não tinha força e nem vontade de levá-lo, jogaram ele na ilha de Patmos. Diga para o seu irmão: na ilha de Patmos. Vem comigo para a ilha. Chegue comigo nas portas daquela grande ilha. Uma ilha rochosa, infestada por bestas feras humanas, homens que eram malditos,
bruxos, que os imperadores não tinham coragem de tocar neles, e por causa dos seus crimes hediondos os lançaram naquela ilha. À esquerda e à direita apenas uma grande praia, à sua retaguarda um mar e você sem barco. Como na frente uma ilha rochosa e truculenta, à esquerda e à direita caminhos para se encontrarem com bestas feras, e atrás de você um mar. João não tinha para onde ir, e ele então está nos ensinando que quando não houver nenhum lugar para você ir aqui na sua frente, caia de joelhos, porque quando o crente bate os joelhos no chão, uma janela se abre no céu, e é ele quem diz: e então eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E de repente a surpresa, pastor, surpresa porque ele não era amigo de Jesus, sim, mas a surpresa foi grande, porque a última vez que João viu foi lá em Atos capítulo 1, e em Atos capítulo 1 ele viu um Cristo diferente daquele que ele está vendo agora. Ele viu um Cristo cujos cabelos ainda eram os cabelos da cor daquele Cristo que ele viu crucificado. Ele viu um Cristo usando roupas fabricadas na terra. Ele viu um Cristo com os olhos da cor dos olhos que ele era acostumado a ver aqui na terra. Por isso que aqueles irmãos que estavam ali vendo Jesus se acender e uma nuvem ocultar, não saíram correndo, porque eles viram que aquele era o Jesus ressurreto. Pastor, por que os homens no caminho de Emaús não conheceram Jesus? Porque eles viram um Jesus trucidado, eles viram um Jesus cadavérico, eles viram um Jesus ensanguentado, destruído, com mais de 460 cortes no seu corpo. E agora eles veem um Cristo num corpo ressurreto. Eles veem ele com saúde. Na cruz não havia beleza nenhuma para que o desejassem. Agora ele estava ali com seu corpo ressurreto. A última vez que João viu ele subir. E quando a nuvem ocultou, João não queria parar mais de olhar. Foi preciso 2 anjos aparecerem e falarem: ei, do jeito que ele foi, um dia ele vai voltar aqui também. E agora, 60 anos depois, olha o reencontro. Ele ouve uma voz, e quando ele vira para ver, não era mais aquele homem de cabelos castanhos. Seus cabelos agora eram brancos como a lã branca. Seus olhos não eram castanhos, eram como chamas de fogo. O seu corpo não está vestindo o linho usado ou criado por mulheres que ali estavam, mas era um linho fabricado lá nas tecelagens celestes que existem lá no céu. Havia um cinturão de ouro que traçava o seu peito, e os seus pés reluziam como latão que saíra da fornalha, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios dizia assim: João, sobe para cá, meu amigo, sobe para cá. O corpo do velho deita no chão, e o seu espírito é tomado pelo Senhor Jesus. E o espírito do João, arrancado do seu corpo, é levado ao céu, no qual ele entra por uma janela. De mãos dadas com seu Cristo, ele começa a ver a eternidade. Não sinta inveja de João, um dia nós estaremos lá também. Não sinta tristeza por não ser como ele, nem que seja com palma nas mãos. Eu quero te ver lá naquele lugar, estaremos lá. E uma visita rápida pelo céu, João vê e entende tudo que está à sua volta, porque quem está em espírito no céu não precisa perguntar, tudo lhe é mostrado instantaneamente. E ele recebe do Senhor Jesus incumbências, e uma delas é mandar 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia. Deve ter sido a pior parte de escrever o Apocalipse, porque havia algumas igrejas que nutriam pelo Senhor não um amor, mas uma aversão. Havia algumas igrejas que o Senhor disse a elas assim: olha, eu estou na sua porta batendo, querendo entrar, e vocês não me deixam aí entrar. Quantas vezes não preguei Apocalipse 3:20 para o pecador, dizendo ao pecador: Jesus está no seu coração batendo e você não deixa ele entrar, mas se abrir ele vai entrar e cear contigo. Todavia o Senhor não está falando com pecadores, ele estava na porta de uma igreja dele, e a igreja onde ele estava, o líder da igreja era maior do que ele, e mandou trancar a porta na cara de Jesus, e disse: aqui ele não pode entrar. Mas o mestre, com a sua humildade, vive insistindo e batendo na porta dessas igrejas, dizendo assim: se abrirem a porta e voltarem pelo caminho correto, eu entrarei e voltarei a dar a minha palavra, e a ceia será entregue ao meu povo mais uma vez. Eu poderia aqui gastar mais 2 horas falando sobre igrejas que fecharam a porta de Cristo, mas não é essa a mensagem. Tem uma igreja pior do que essa. O Senhor está dizendo para João: João, há um trono nessa igreja maior do que a cadeira do pastor presidente. Há um trono nessa igreja que é o trono de Satanás.
Satanás fez o seu trono dentro da igreja. E o Senhor está dizendo: mas se esta igreja se voltar para mim, eu posso perdoá-la. O Senhor está dizendo que o coração dele está aberto para tudo. Depois do susto que João tem de saber que existem igrejas, ou existiriam igrejas talvez no futuro, onde o trono de Satanás estaria alicerçado dentro dela, porque doutrinas de demônios estariam sendo ensinadas aos seus fiéis. Depois de João ter enxergado que Cristo pode ser posto fora da igreja, o susto passa, e o Senhor diz a ele: agora eu vou lhe mostrar a eternidade. E João vê uma porta se abrindo, e ele entra dentro de uma grande sala. Venha comigo para esta sala agora. Quando ele entra dentro dessa sala, ele tem visões surpreendentes. Ele vê 4 animais, seres viventes, coisas que nós não temos aqui linguagem humana para tentar especificar. Ele vê ali dentro 24 anciãos. Mal sabia ele que 12 daqueles anciãos, um representava, porque a metade daqueles anciãos falavam sobre os 12 apóstolos que fundaram e alicerçaram a igreja de Cristo, e a outra parte dos 12 anciãos representavam cada uma das tribos de Israel. Ele viu ali os 7 Espíritos de Deus que o representam por toda a terra. Não que Deus tenha 7 Espíritos que saíam para cá, outro para lá, mas sim a plenitude do seu Espírito que possuiria toda a terra. Quando João tem toda essa visão cabalística, quando ele tem toda essa visão metafísica, quando ele tem toda essa visão mística do céu, ele fica embasbacado como eu ficaria. Porém a situação muda, e ele olha para frente e vê um trono, e sentado no trono está um grande ser, e este ser segura na sua mão direita um grande livro. E quando João olha o livro, ninguém precisa dizer a ele que livro era, porque em espírito ele enxerga o que significava aquele livro. E antes que ele dê um grito de glória a Deus, antes que ele dê um grito de aleluias, uma voz ecoa dentro daquela sala, um grande anjo dizendo: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima nos céus, foi encontrado digno de olhar para o livro, de desatar os seus selos e de ler o que estava escrito dentro dele. E nesse momento ele diz: e eu, João, chorava muito. Aqui começamos a pregação da palavra dessa noite. Que livro era esse? Que livro era esse que fez o ancião olhar para ele e chorar em espírito dentro do céu? Eu sei que alguns podem olhar e dizer assim: pastor, é simples. Nós sabemos que cada um desses selos, ao serem desatados, liberariam sobre a terra catástrofes, assim como as 7 taças, assim como as 7 trombetas tocadas. Parece que tudo com conexão 7 dentro do Apocalipse fala de desgraças e de misérias. Por isso eu disse que existem textos que têm mais de uma interpretação, e eu vou lhes dar apenas uma das interpretações deste livro. O que eu descobri me fez chorar muito de alegria e me fez saltar e entender o choro do velho ancião. Quando ele olhou para aquele livro fechado por dentro e por fora, e um anjo gritando que ninguém podia abrir, ler ou desatar os selos, ou mesmo de olhar para o livro, eu entendi o choro de João. Aquele livro é o livro mais importante que existe lá em cima nos céus. É um livro escrito pela própria mão divina. É um livro escrito com uma tinta que não há mais em todo o grande universo. Não era um livro de acontecimentos futurísticos. Era um livro da vida. Era o livro da redenção da humanidade. Eu disse o livro da redenção da humanidade. E me choca ter que repetir 2 vezes a palavra redenção para ver um crente dar um grito de glória. Mas eu entendo. Vivemos uma época que ninguém mais prega sobre cruz, sangue, redenção, pecado, ou perdão de pecados na igreja. Vivemos uma época, José, onde só se fala de riqueza, de prosperidade, de possibilidades. Vemos uma época onde os crentes entram dentro da igreja e parece que estão dentro de um consultório de um psicólogo, onde os pastores parecem querer mais tratar dos seus problemas de desequilíbrio emocional do que da sua alma propriamente dito. Vemos uma época em que as pessoas vêm para a igreja para terem os seus egos massageados. Vemos uma época em que os crentes vêm para a igreja para ouvirem as pessoas elogiarem, falarem como estão bonitinhos, como estão fofinhos, como estão transitando dentro da igreja de uma maneira tão bela. As pessoas querem os holofotes, querem o brilho, querem ser destaques. Ninguém mais quer cruz. Querem um evangelho desproporcionado, não querem mais compromisso.
querem um evangelho prostituído, um evangelho adulterado. Não querem mais falar sobre peso, não querem mais falar de renúncia, não querem mais falar de dor, não querem mais saber que Satanás está aí para atormentar, não querem mais que os seus pecados sejam expostos, não querem mais que ninguém fale o que eles têm que fazer ou o que eles devem fazer. Cada um é dono do seu próprio nariz. Por isso a palavra redenção parece que não tem mais poder. Mas esta madrugada, na vigília de Madureira, eu quero resgatar a essência desta palavra, e quero falar que sem a redenção nós não somos nada. Escute, sem Deus eu não sou nada, e sem a redenção eu não sou ninguém. Sem Deus você não é nada, e sem a redenção você não é ninguém. É claro que para levar você ao contexto dessa palavra, eu teria que falar que redenção é quando alguém olha para você e vê que você não tem forças para ir a um lugar ou para carregar algum peso, e a pessoa troca de lugar com você. Redimir alguém é você salvaguardar a pessoa, se colocar no lugar dela ou pagar a dívida dela. E como a palavra redenção não está mais em uso, eu tenho que usar a própria Bíblia para te fazer lembrar. Vou te explicar o que é redenção com um texto bíblico. Imagine você com uma doença incurável agora, mas a doença é tão tenebrosa que você não tem mais nariz para respirar, porque a cartilagem apodreceu, as suas orelhas já não existem mais, a sua língua está purulando pus, os seus dedos, as suas articulações já não se mexem, você não tem unhas porque as unhas apodreceram, você está agora suando sangue, você está agora transpirando pus, você está fedendo, seus cabelos estão caídos, e você parece mais uma figura que saiu de um filme de terror do que um ser humano. Pior não é isso, não tem ninguém para repartir essa dor, porque a sua família te abandonou, e antes de te abandonarem, você ainda teve que pegar na alça de 10 caixões e enterrar 10 filhos com a sua própria mão. E de reconhecimento de riqueza, você não tem mais nem casa para morar, você está no meio das cinzas. Os seus amigos vieram te confortar e acabaram perdendo a paciência e te falaram que você está em pecado e tem pecado escondido. Você olha para cima e não vê mais a glória de Deus e começa a discutir com Ele. Ao invés de ouvir coisas boas, você tem que ouvir Deus às vezes te dar um puxão de orelha. Você olha para toda a sua riqueza e vê que a única coisa que sobrou foi um caco de telha, e você está agora abandonado por tudo e por todos, e não há mais salvação, não há esperança para você. Por isso todos te deixaram. E de repente, como que por um passe de mágica, como que num encantamento místico, dentro do seu cérebro que já está destruído e morto, esperando apenas a sepultura se abrir, lá dentro, no fundo do túnel, uma luzinha começa a piscar, e uma lembrança de que você serve um Deus que tem poder para colocar o homem no cativeiro, e tem poder para arrancar o homem do cativeiro. E de repente você se lembra que o seu Deus não é um Deus, Ele é o único Deus, e que quando Ele tem promessa na vida de alguém, a morte não tem poder sobre a pessoa até que a promessa se cumpra na vida dela. E aí, o que é que você faz? Mesmo não tendo ninguém para ouvir a sua confissão, porque tudo que ouviram foi um desabafo, você dizendo: eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Mesmo não tendo ninguém para ouvir a sua prédica, você agarra aquele caco de telha e espanta os seus únicos amigos ali, que são as moscas que estão voando em cima da sua podridão, e levanta aquele caco de telha como um troféu e grita bem alto para alguém que está acima das estrelas ouvir assim: eu sei que o meu Redentor vive. E de repente, a pele que estava podre fica como a pele de uma criança. A orelha que caiu recebe uma orelha nova, um nariz novo. A riqueza começa a vir para sua mão, e de repente você que perdeu um, agora tem 2. Perdeu 1 milhão, agora tem 2 milhões. E vem a família de volta ao seu redor, e você termina os seus dias batendo no peito dizendo: Ele tira, mas Ele devolve. Ele põe na prova, mas Ele faz sair da prova. Ele me prova, mas me abençoa. Isso é a redenção. Isso foi o que Jesus fez.
Pastor, se esse livro é um livro da redenção da humanidade, eu vou repetir de novo. Esse livro era o livro da redenção da humanidade. Pergunte para mim o que estava escrito lá, pastor. Consertando. O que está no presente escrito lá, pastor? Puxa a barriga, estufa o peito, faça um sorriso bem grande. O seu nome está escrito lá. Pastor Marco, não entendi uma coisa, pastor. Pergunte. Se era o nome de João que estava escrito lá, por que ele chorava? Vou explicar. João chorava porque alguém gritou dentro da sala: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima podia olhar para o livro, não podia abrir o livro e não podia ler o que estava escrito lá. E João disse: e eu chorava muito, porque como aquele livro era o livro da vida, ele é um testamento fechado, selado. Todo testamento só tem validade quando alguém morre. Só pode ser aberto por um advogado quando aquele que escreveu o testamento morre, porque lá dentro tem riquezas, heranças. E se o livro não fosse aberto, não teria igreja, não teria vigília de Madureira. Se o livro não fosse aberto, não teria línguas estranhas, não teria lágrimas, esperança. Se o livro não fosse aberto, não teríamos nós o ministério que Jesus nos deu. Se o livro não fosse aberto, você não estaria com esse sorriso nos seus lábios, ou com essas lágrimas gostosas que descem por aí. Se o livro não fosse aberto, você era escravo e capacho de Satanás até hoje. Só por isso, quando João viu o livro fechado, ele disse para si mesmo: não valeu a pena. Todos morreram, morremos em vão, tudo foi em vão, porque ninguém pôde abrir o livro. Quantas e quantas vezes em cultos missionários eu não preguei sobre Isaías 6 e 8, usando o texto de forma profética missionária, dizendo: o Senhor está perguntando, a quem enviarei? Quando eu descobri a complexidade, a revelação deste capítulo, eu chorei muito, porque Isaías está apenas falando aquilo que ele ouviu Deus dizer na eternidade. Deus veio sobre a terra de Gênesis a Malaquias, 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Em cada uma delas Deus tentou conquistar o coração do homem e não conseguiu. Quando o Senhor retorna para o seu trono, no final da época da lei, Ele senta no seu trono, põe as mãos na cabeça, olha para a humanidade perdida e grita: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque na terra, nem embaixo dela, nem em cima, ninguém podia. E como ninguém podia, estávamos condenados. E quando lá no céu, aquele que estava à direita do Pai viu a gente ser condenado, ele se levantou, colocou a mão no ombro do Pai, deve ter pedido: calma, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. E eu imagino, olhe para o seu irmão e diga para ele: trouxe lenço? Se não trouxe, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, vamos chorar um pouco. Olha o diálogo que o Senhor me contou. O pai dizendo ao filho: mas eu já fui, e os homens não me aceitaram. Se você for, vai ser de igual forma. E o filho dizendo: papai, eu vou de uma maneira diferente. O Senhor foi com fogo, poder e glória.
O Senhor foi e tentou conquistar e convencer o homem com autoridade. Mas quando o Senhor falava, o monte tremia. Quando o Senhor agia, a terra engolia os homens. Os homens não temiam ao Senhor, os homens tinham medo do Senhor. Pai, tem alguma coisa neles que nós não entendemos. E eu imagino Jesus dizendo ao Pai: Pai, nós criamos o frio, mas nunca sentimos frio. Nós criamos a dor, mas nunca sentimos a dor. A solidão, mas nós nunca sentimos solidão. Nós criamos o desespero, mas nós nunca sentimos o desespero. Nós criamos a fraqueza, a fome, a sede, mas nós nunca sentimos que somos divinos, eternos. Está faltando alguma coisa, a gente precisa entendê-los. E para entender só tem um jeito, Pai. Eu tenho que ir e ser igual a eles. Eu vou lá testar. Eu vou lá tentar entender o que eles passam. E depois eu volto para contar para o Senhor como é que é. E é Paulo quem explica: ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila a sua forma divina e desce entre nós e se fez carne. Como pregador pentecostal, pastor Samuel, eu amo falar de milagres. Eu amo falar sobre as possibilidades de um mundo metafísico. Eu gosto de falar sobre as coisas que Jesus fazia. Até gosto às vezes de brincar. Quer me deixar feliz? Um dia desse uma cantora me convidou para fazer uma voz, aquelas vozes fortes, num livro, num CD dela do hino de Lázaro, para fazer Jesus chamar Lázaro. Eu amo fazer aquilo. Jesus de frente da tumba, manda todo mundo tirar a pedra e grita: Lázaro, sai para fora. É lindo isso. É lindo falar de alguém que anda em cima das águas, que chega perto de um cortejo fúnebre e para. Ninguém nunca parou um cortejo fúnebre na história, só ele. E alguém diz: não pode dizer, eu posso, porque eu posso dar vida àquele que está dentro do caixão. Sai daí! Eu amo falar sobre isso. Mas você quer ver eu ficar feliz? É eu ver o meu Jesus chegar e sentar perto do poço de Jacó, tirar a sandália do pé, apertar o seu pé porque está vermelho, empoeirado, limpar o suor e dizer assim: meninos, eu estou com a sede, queria beber um pouquinho de água. E ninguém tem caneca d'água para tirar a água do poço. E vem uma mulher que era inimiga da nação dele, e ele esquece o negócio de inimizade e diz assim: ô moça, me dá um pouquinho de água porque eu estou com sede. Porque aqui eu me identifico com ele. Ele sentiu sede. Ele sabe a agonia de alguém sentir sede. Ele sentiu fome. Depois dos 40 dias de jejum, a Bíblia diz assim: e tendo terminado o jejum, ele sentiu fome. Sabe como eu amo quando ele entra dentro do barco e diz assim: gente, eu vou deitar ali na polpa do barco e vou descansar um pouquinho, que eu estou cansado. Por que os outros não foram descansar também? Eles não andavam juntos? Eles tinham só uma diferença. Depois de uma grande cruzada evangelística, os discípulos iam fazer churrasco e ele subiu um monte para orar. Talvez o sucesso de Jesus seja esse, diferente do nosso. Quando nós temos um sucesso, a gente quer fazer uma festa. Vamos para restaurante comemorar, abrir uma Coca-Cola. Toda vez que ele fazia alguma coisa, não, Sérgio, ao invés de fazer uma festa, ele ia para o monte, se isolava e ia orar. Aí ele estava cansado, deixa eu descansar um pouquinho. Sabe onde eu amo? Eu amo quando ele entra no jardim, e lá de joelho, a aflição, a dor, ele grita assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe onde eu amo? Quando ele está pregado na cruz e olha para o céu, e o céu se abre, e ele vê Deus de costa. E para não deixar os discípulos desviados, ele ora numa língua extinta. Ele olha em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu,
Por que me abandonaste? Não foi essa a sua oração essa semana? Não é isso que a gente passa? Quando Judas foi chegando para dar um beijo nele, ele agarrou Judas e deu um beijo nele de novo e disse assim: amigo, eu sei o que você está fazendo, faz rápido. Ele entendeu o que é sofrer, o que é ser traído, o que é ficar sozinho, o que é gritar os amigos: vamos orar, gente, não puderam orar um pouquinho comigo? É na hora da dor que a gente se aproxima mais de Deus, sabia? É na hora da solidão, é na hora do jardim, é do vale, que você se iguala a Ele, ou Ele se iguala a você. É por isso que Ele não suportava ninguém chorando. Ele entrava no meio da história e trazia alegria. É por isso que toda vez que você chora, alguém lá em cima intercede por você com gemidos inexprimíveis. Incline a sua cabeça por um momento. Ah, Deus, 2006 não foi um ano muito fácil. Tem alguns que vieram nesta última vigília em busca, Pai, do milagre, porque as suas últimas forças estão indo embora. Tem alguns em casa ouvindo pelo rádio que não puderam nem se levantar de tanta dor e angústia. Alguns vão querer riscar esse ano da sua agenda. Tem gente aqui dentro que não deu glória a Deus ainda, não é porque não quer, Pai. Só eles sabem o vale. Só eles sabem o peso da cruz, da humilhação, da calúnia, da perseguição. Mas eu fico feliz porque eu sei que o Senhor sabe quanto isso dói. E talvez seja por isso, Pai, que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que me deixa feliz, Senhor, é saber que mesmo com tantos defeitos e fraquezas, o Senhor ainda deixou o nosso nome escrito lá, Pai. Não me importa, Senhor, qual é a fraqueza que os seus filhos que aqui dentro estão nessa vigília passam ou vivem. O que me importa é que se eles estão aqui, é porque o nome deles está escrito aí. Te convido a erguer a sua cabeça e a dar um grito de glória a Deus, porque você é um campeão da natureza. Eu não sei quantos te apedrejaram esse ano, eu não sei quantos te acusaram esse ano, eu não sei quantos vales você passou esse ano. Eu tenho uma palavra de Deus para você a partir de hoje. Não aceite a acusação de mais ninguém. Não aceite, rejeite. Ainda que a pessoa te mostre uma mão furada, se a mão estiver furada, peça primeiro a certidão de nascimento dela. Se ela não nasceu há 4 anos antes de Cristo, no 4º ano, ano Domini,
e lá não está a cidade de Belém, e o nome do pai, José, e o nome da mãe, Maria, não aceite. Porque ninguém nessa terra, vivo hoje, morreu por você na cruz. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para você. Por nada! Por nada! Aleluia, Deus. Eu vou lhe falar uma coisa hoje, por favor, escreva para você sair daqui não andando, voando hoje. O seu nome não foi escrito a lápis naquele livro. Seu nome não foi escrito a carvão que qualquer coisa apaga. Seu nome foi escrito com sangue naquele livro. Seu nome foi escrito com uma tinta que não existe mais. Apagam o nome da pessoa com tanta facilidade. Não tem uma matéria que apague o sangue. Para apagar o seu nome, a folha inteira vai ficar rebocada, rabiscada, suja. É por isso que a misericórdia do Senhor é grande. É por isso que eu venho te dizer hoje que não me importa se esse ano você caminhou o ano inteiro caído no chão. A palavra profética é que o ano que vem é 2007. E o número 7 é o número da perfeição em todas as áreas. Escute aí. A minha Bíblia diz que o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas na 7ª vez o Senhor o põe de pé. Ano que vem é o ano do Senhor te colocar de pé. Cadê o barulho dos pentecostais que tem o nome escrito no livro da vida? Cadê? Satanás, esse é o grito dos nomes que estão escritos naquele livro. Nenhuma condenação há. Cai fora, Satanás! Não tem mais para demônio, não tem demônio que te oprima, não tem Satanás, pombagira, canta, não tem demônio que te oprima.
Em nome de Jesus. Não deixe ninguém roubar de você a alegria da salvação. Ontem, pastor Samuel, estava no aeroporto de São Paulo, esperando uma conexão. E entrei dentro de um estabelecimento comercial. Uma senhora me atendeu. E quando ela me olhou, eu não estava de terno nem de gravata. Ela olhou para mim e disse assim: de congregação o senhor é? Eu disse: eu sou pastor assembleiano. Ela olhou para mim, abaixou a cabeça assim: e eu sou uma desviada. Eu olhei para ela, coloquei a mão no queixo dela, levantei e disse assim: não, você não está desviado, você está de férias. E sorri. Fiz uma brincadeira. Uma lágrima desceu. Ela disse: ninguém nunca me disse uma coisa tão bonita. Todo mundo que entra aqui me chamou de desviado ou de mundana. Eu disse: se você fosse desviado ou mundana, o espírito que está em ti não testificaria com o espírito que está em mim. Ela disse: eu não aguento mais, pastor. Eu entro na igreja, as pessoas me acusam por tudo. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu não tenho culpa, que eu nasci de carne e osso, tenho defeitos. Eu disse: eu estou congregando em casa, todo dia de noite eu oro, pego a harpa, canto. Mas os irmãos da igreja, quando eu chego, parece que eu tenho lepra, sentam longe de mim. Infelizes. Pensam que foram eles que morreram na cruz por ela. O mistério da redenção e do perdão é algo que você não tem que entender, só absorve. E acredite, a pior prisão que há é a prisão chamada... Ai, Jesus, fala ou não fala? A prisão imposta pela religião, a prisão da alma. Quando cativamos aqueles que deveríamos libertar, quando oprimimos aqueles que deveriam estar livres, quando vamos pregar o evangelho para o pecador lá fora, nós temos uma paciência e um amor tão grande: venha do jeito que você está. Aí conquistar aqui dentro, servindo a Deus, gente, você não presta, não vale nada. É um mundano, é um miserável. Para o pecador, a gente diz: Jesus vai te perdoar. Para o crente dentro da igreja, que não tem a força que você tem, um pé está lá fora, outro está aqui dentro, você diz: Jesus vai te matar. Tem alguma coisa errada nessa história. A redenção da humanidade prova isso. Ele morreu por você e ponto final. O sangue dele vai te dar um banho hoje. O mundo aí não começa o ano com roupa branca, roupa vermelha. Usam roupa íntima, uma de cada cor. Pois bem, você vai começar com vermelho também esse ano. O sangue vermelho de Cristo sobre a sua história. E eu vi uma voz que dizia: ninguém na terra, nem de baixo, nem em cima, podia olhar o livro, desatar os seus selos e ler o que estava escrito lá. E eu, João, chorava muito, até que um ancião se levantou e veio até mim e disse: João, não chores. Olhe para o irmão do seu lado, passe a mão nas costas dele e diga assim: não chores. Não, diga com mais força, diga: não chores. Não chores. Não chores, Daniel. Não chores, Samuel. Não chores, Jean. Não chores. Não chores, gente. Não chores. Não chores.
Por que não chorar? João, já encontramos o campeão, o dono do testamento, João. Olha ele ali, João. E João dizia: eu virei para ver, e lá estava ele. Qual o nome dele? Eis ali, João, o leão da tribo de Judá. Eis ali, João, a raiz de Jessé, João. Quem está sentado, fique de pé, pegue na mão do seu irmão. Feche os seus olhos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia do incenso, que são as orações dos santos do Rio de Janeiro, que estão na vigília de Madureira. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Levante as duas mãos para o céu, chacoalhe elas. Faça uma tomada disso, cinegrafista. Chacoalhe suas mãos. Dê meia volta, escolhe alguém, fique cara a cara com ele ou com ela. Chacoalhe a mão sobre o seu irmão. Mão direita para cima. Chacoalhe sua mão. Grite comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os demônios que atormentaram a minha salvação, a minha família, a minha igreja, a minha vida, em 2006, eu ordeno, para a palma da minha mão agora, feche a sua mão, feche, levante lá em cima. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e pisar em cima. 1. Você nunca mais será o mesmo, porque o seu nome está escrito lá. 1,5. Sua família está protegida. E ponto final. 2. O seu ministério vai crescer. 2,5. 2007 será o melhor ano da sua história. 3, jogue no chão, pise em cima. Ressuscito, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, enquanto eu aceito em minha dor. Ressuscito e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Senhor.